Boa noite a todos. Nós estamos hoje no terceiro módulo do nosso curso Objetivismo e Livre Mercado. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante nessa nova geração das mídias sociais, que é a comunicação. Ela tem diversas dimensões, importa muito no nosso trabalho e também na nossa vida pessoal. E para nos ensinar um pouco sobre isso, eu convido a minha amiga Thailise, que é especialista em comunicação, ela é mestre em ciência política também, está nesse trabalho, e ela já vem trabalhando há muito tempo com projetos de impacto. Ela já trabalhou, por exemplo, como diretora de conteúdo do Instituto Damas de Ferro, hoje ela é produtora do Tapa da Mão Invisível, e recentemente começou um trabalho também em uma iniciativa chamada Mulheres pelo Novo. A carreira dela é voltada, além da política, justamente à comunicação estratégica. Então, a comunicação voltada a resultados. Então, boa noite, Thay. Seja bem-vinda à comunidade do Objetivismo Brasil. E eu te passo a palavra. Obrigado, Matheus. E respondendo a pergunta do Eric, sim, o Tapa Podcast. Esse mesmo, Eric. Eu vou compartilhar aqui uma tela que eu fiz uma apresentaçãozinha para vocês, que eu acho que fica mais fácil para guiar na hora que a gente está falando. Aqui. Deixa eu só arrumar para ficar na tela inteira. Buenas, vamos lá. Bom, como o Matheus bem colocou, a comunicação ela tem vários eixos, né? Então, eu separei três aqui para a gente conversar, porque eu acho que são os três principais hoje em dia. Não que os outros não sejam importantes, os outros também são, mas esses são os três principais. Não só para quem quer trabalhar na área de comunicação, mas para quem já atua em alguma instituição, para quem já atua em ah, alguma empresa e talvez queira dar algum pitaco assim na área de comunicação, possa vir a ajudar. Então, nós vamos trabalhar hoje com três grandes eixos, que são a comunicação interna, a comunicação externa e as redes sociais. Por que eu separo comunicação externa e comunicação de redes sociais? Por mais que elas pareçam ser as mesmas coisas, existem tópicos diferentes aqui. E aí nós vamos trabalhar cada uma delas de forma separada. Vamos lá. Nós vamos ter um roteirinho de aula, né, mais simples, que vamos começar pela comunicação interna. Por quê? Porque a comunicação interna é a base, é o pilar. Então, sem comunicação interna, todo o restante não existe. Vamos falar de comunicação externa, depois redes sociais. E eu trouxe dois casos para a gente estudar um pouquinho, para a gente debater, dois casos internacionais, algumas dicas do dia a dia e alguns erros comuns, e uma discussão final para a gente fazer. Bom, vamos lá. Comunicação interna, né? O que que é? A comunicação interna, ela é praticamente a comunicação dentro da instituição. A comunicação entre os agentes que fazem parte daquela comunicação, daquela instituição. A comunicação entre os líderes, entre os liderados, entre os voluntários, entre todo mundo. Como o Matheus disse, eu sou da política, então eu vou usar como exemplo um partido político. Dentro do partido político, nós temos o Diretório Nacional, que ele é a cabeça, é ele que ordena todo o restante. Só que nós também temos os diretórios estaduais, os diretórios municipais, os dirigentes, os mandatários, e a comunicação interna precisa passar por todo esse fluxo. Se todo mundo não tiver dentro da mesma linha de comunicação, não existe a comunicação externa, porque aí vai acontecer o que a gente vê hoje, por exemplo, dentro do governo Lula. O Lula fala uma coisa, o ministro da Fazenda fala outra, o ministro de Relações Internacionais fala outra, dentro do mesmo assunto. Ou seja, não tem comunicação interna. E aqui é a mesma coisa.
precisa ter esse fluxo de informação dentro da instituição, não necessariamente só de cima para baixo, mas também de baixo para cima. Por quê? Porque muitas vezes é criada uma estratégia de comunicação, uma estratégia de alguma campanha, de algum projeto, pelo Diretório Nacional, por exemplo, de um partido. Só que, quando chega lá na ponta, lá no voluntário que ajuda na campanha política, essa estratégia que foi elaborada não faz sentido, porque naquela região em específico, aquele tipo de estratégia não funciona. Então, essa comunicação precisa voltar para o Diretório Nacional. Então, precisa ter esse fluxo de comunicação interna, que nós chamamos de fluxo de mão dupla, né? Ou seja, vai de cima para baixo e também de baixo para cima. Muitas pessoas chamam de feedback, mas não seria bem um feedback, porque tu precisa da atuação imediata em cima disso. Então, isso é uma comunicação interna imediata. Por que isso? Porque isso não só alinha visão, motiva a equipe, evita ruído, mas isso também transforma o que a gente quer comunicar externamente algo eficaz. Então, quando a gente diz que se internamente algo está errado, ele reflete externamente, é exatamente aqui que a gente está falhando. Não existe nenhum planejamento de comunicação externa de sucesso se antes não tiver um alinhamento de comunicação interna. É preciso ter uma base de comunicação interna. A equipe, independentemente dos níveis de hierarquia que exista, deve ter todo mundo o mesmo tipo de comunicação. Porque hoje aquelas multinacionais tradicionais estão mudando a forma de trabalhar, porque eles perceberam que esse modelo de comunicação é um modelo que não funciona mais. É preciso trazer essa comunicação de mão dupla, que vai e volta. Por isso que hoje todo mundo contrata coach para motivar a equipe, não sei o quê, e todo mundo diz: ah, mas isso é uma bobagem. E se tu parar para pensar, para gente que está dentro desse universo, realmente é uma bobagem. Mas para instituições que não estão e precisam se inserir, isso faz sentido, porque é exatamente isso que vai interligar todas essas equipes, todos esses pequenos squads de equipe, para eles terem uma comunicação interna eficaz, certo? Então, aqui o que a gente precisa entender é: isso aqui é a base. Vamos passar para o próximo. Aqui eu separei 3 pontos para a gente entender a importância da comunicação interna. Esses 3 pontos não significa que são únicos, tá? Mas, primeiro, é por conta da comunicação interna que existe uma campanha de comunicação bem sucedida. Como eu disse para vocês. Agora eu vou sair um pouco de partido e eu vou usar outro exemplo que eu gosto muito, e eu sempre acompanho a forma como eles fazem marketing, porque eu acho que sempre funciona, tá? Mas o Boticário. Quem é homem possivelmente não deve acompanhar, mas nós mulheres acompanhamos com mais frequência, digamos assim. Mas o Boticário, todos os meses, lança um brinde que tu vai lá e cadastra o teu e-mail com o teu CPF e tu pode ir na loja retirar esse brinde de forma gratuita. Qual que é o objetivo dessa campanha? Levar o cliente até a loja. 2, aumentar o mailing, ou seja, a quantidade de e-mails que eles têm para mandar e-mail marketing, porque e-mail marketing converte muito em vendas. 3, mostrar que eles são uma marca acessível, porque todo mundo ainda tem a imagem de que o Boticário é uma marca cara e eles querem mudar essa comunicação. Eles querem mostrar que eles são uma marca acessível. Por quê? Porque hoje faz sentido todo mundo mostrar que é uma marca acessível, que qualquer pessoa pode ter. E eles precisam entrar nessa linha de comunicação. E eles fazem isso todo mês. E muitas vezes eu faço exatamente esse processo. Eu vou lá, cadastro e vou buscar meu produto. Quando eu chego na loja, independentemente de qual loja, se é loja de rua, se é loja de shopping, se é loja de galeria, se é loja de cidade de interior, se é loja em cidade grande, como eu estava falando para vocês antes, eu moro em Curitiba
Agora eu estou em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, porque minha família é daqui, mas eu já te retirei o brinde em outras cidades, por exemplo, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, quando eu estava trabalhando lá, em período de campanha eleitoral. Todas as vezes, tu é recebido da mesma forma para retirar esse brinde. Por quê? Porque a vendedora já entende que tu está indo lá como um potencial cliente, que tu não vai lá para buscar só aquele brinde. E eu nunca saio de lá só com aquele brinde, eu sempre compro mais alguma coisa. E esse tipo de campanha funciona, por quê? Porque é uma campanha que todo mundo internamente está alinhado para um objetivo. E o custo daquele brinde que eles dão, obviamente que eles devem lucrar muito, porque se eles fazem isso todo mês, é porque faz muito sentido para a marca. Então é isso para vocês terem uma ideia. Todo mundo está tão bem alinhado que funciona. E aí teve outra marca, que eu não vou citar o nome, que tentou fazer a mesma coisa e não deu certo. Por quê? Porque quando chegava na loja, o vendedor ou a vendedora atendia mal o cliente, porque ele estava indo só buscar o produto. E o que aconteceu? Ao invés dessa campanha beneficiar a marca, prejudicou a marca. Então, vocês entendem a importância de ter toda essa comunicação interna e esse alinhamento? Então, uma campanha para uma marca deu certo, porque tem essa comunicação interna, alinhada à externa, obviamente, mas tem a comunicação interna, e a outra não deu certo, porque a marca não soube fazer essa ligação com a equipe de vendas, que é a tua linha de frente, né, numa campanha dessas. Outro ponto, a construção de unidade cultural e estratégica, tá? Isso é a base para todo o trabalho. Por que que eu digo que é a base? Quando a gente está em algum projeto, nós precisamos vestir a camisa desse projeto, certo? E por que que eu digo vestir a camisa? Eu vou dar o exemplo do Tapa da Mão Invisível, tá? Hoje eu sou produtora do Tapa da Mão Invisível e eu amo trabalhar no Tapa da Mão Invisível. De verdade, eu adoro trabalhar no Tapa da Mão Invisível. E lá, todo mundo que está lá dentro veste a camisa. Todo mundo que está lá dentro tem o mesmo princípio cultural de defender a liberdade com base nos princípios do Tapa, de trazer a informação que a mídia tradicional não traz. Entende? Então, todo mundo tem. Qual que é o objetivo estratégico? Todo mundo entende, que é levar informação, conhecimento e conteúdo de valor que não exista em outras plataformas. Então, todo mundo tem essa mesma base de trabalho. Então, está todo mundo alinhado da mesma forma. Sendo eu produtora de conteúdo, seja o pessoal do designer, seja os apresentadores, todo mundo, até os nossos próprios patrocinadores, está todo mundo alinhado no mesmo eixo de comunicação, tá? E aí, nós temos o que eu falei para você sobre a comunicação de mão dupla, né? Entre base e liderança. E isso é muito importante, porque se a gente não tiver uma comunicação que vai e volta, né? Vou usar de novo o exemplo do Boticário, entre todo o time de estratégia, de vendas, de comercial, de marketing, de vendedores, a campanha de dar um brinde por mês para todo mundo que se cadastrar não vai ter sucesso. Então tem que ter essa comunicação. Todo mundo precisa estar na mesma página, porque senão realmente não vai funcionar, tá? Então esses são os 3 pilares da comunicação interna. E agora a gente vai para um ponto que eu gosto bastante. São as boas práticas. E por que que eu digo que eu gosto bastante dessa parte? Porque é o seguinte, não adianta a gente falar de comunicação interna sem a gente entender o que que significa colocar isso em prática, né? Então, o que eu gosto muito de fazer, e eu e o Matheus, a gente trabalha junto, eu acho que há 3 anos, mais ou menos, né? E o Matheus sabe que eu funciono assim internamente. Então, primeiro, é se comunicar com muita clareza e transparência. Então, tu tem que ser claro. Não tem que ficar enfeitando a comunicação internamente. Porque aqui tu está falando de projeto.
Tu não tá dando um feedback negativo, tu não tá demitindo ninguém. Daí é outra história. Mas aqui tu tá falando de projeto. Então aqui tu tem que ser claro, tu tem que ser direto, tu tem que ser transparente. Tu tem que falar qual que é o objetivo real daquilo. Tu não tem que tentar motivar a equipe porque, ai, meu Deus, óbvio, todo ser humano é movido à motivação e a gente sabe disso. Né? Tu vai falar pro time de vendas, ó, essa campanha aqui vai trazer o cliente, o potencial cliente para a loja e tu vai ganhar mais comissão. É óbvio que ele sabe disso. Mas para te levar a isso, antes de tu falar o benefício, tu tem que explicar a campanha. Então tu tem que ser claro nessa campanha. Outra coisa, o fluxo bidirecional. A liderança tem que escutar a base. Não adianta só a comunicação vir só de cima para baixo. Não adianta nada. Porque aí a gente volta para aquela comunicação tradicional que todos nós sabemos que não funciona mais. E outra coisa, não sei qual que é a geração de vocês, mas a geração G não vai mais funcionar com esse tipo de comunicação. Então, esse tipo de fluxo bidirecional precisa ser colocado em prática. Outra coisa, manter sempre alguns tipos de comunicações formais, né? Então, enviar sempre briefings para a equipe. Briefings é como se fosse uma descrição de tudo que está acontecendo, né? Detalhada. Enviar newsletters para a tua equipe, falando das novidades, o que vocês pretendem fazer, o que vocês não pretendem, dar destaque para algumas coisas, né? Fazer também mensagens unificadas e treinamentos regulares. Esses treinamentos, gente, eu tenho um problema com treinamento, porque assim, não me vem com treinamento que no YouTube eu encontro. Então, se é para fazer um treinamento, me traz um treinamento que eu consiga retirar algo que realmente vai me agregar. Porque se eu encontro no YouTube, e eu acredito que todo mundo é assim, né? Ninguém vai perder seu tempo, ir até um treinamento, se deslocar da sua casa, né? A gente estava falando antes, aqui está 3 graus em Caxias do Sul. Imagina, hoje ir num treinamento presencial de uma empresa com 3 graus para escutar aquilo que eu escuto no YouTube de um professor. Então, tem que ser treinamentos pensados na realidade daquela equipe, no que realmente precisa. E tu só vai saber disso quando tu escuta a tua base. Porque se tu não escuta a tua base, tu não vai saber o que que eles precisam, qual que é a necessidade real deles, né? Então, tudo, vocês conseguem entender que são pequenos elos da comunicação interna que precisam estar sempre alinhados, senão a comunicação em determinado momento ela se rompe. Nós vamos falar depois dos erros comuns que acontecem na comunicação interna, e daí vocês vão entender o porquê que são pequenos elos e às vezes eles se rompem, né? Então é preciso escutar. Senão, obviamente, não vai ter sucesso. Vamos lá. Agora vamos ali para os erros comuns. Essa frase é clássica, né? Essa frase é clássica. Ninguém me avisou. Essa frase é muito clássica. E por que que eu digo que essa frase é clássica? Eu que trabalho, faz acho que essa campanha do ano que vem vai ser a 4ª campanha que eu trabalho, o 4º ano, né, de campanha eleitoral que eu trabalho. E essa frase do "ninguém me avisou" é clássica. Todo mundo fala. Porque em algum momento, se não tiver uma comunicação interna, alguém da equipe vai te falar: "Ninguém me avisou". E isso é porque faltou alinhamento. Faltou a liderança, faltou reunião de equipe, faltou treinamento, faltou uma mensagem unificada, qualquer coisa faltou para que todo mundo fosse avisado, para que todo mundo estivesse na mesma página, tá? Então é preciso ter esse alinhamento. Outra coisa, a comunicação apenas de cima para baixo, que foi o que eu falei para vocês, também é um erro comum. Empresas tradicionais estão mudando, porque sabe que esse tipo de comunicação não vai funcionar mais. Outra coisa, mensagem contraditórias entre setores. Isso aqui dentro de partido político, tem um partido que uma vez eu fui em algumas reuniões que eles queriam me contratar, né? Mas era um partido de centro-direita, né? Bom, centrão, assim. E daí eu disse, tá, vamos ver como é que é, talvez eu estou julgando errado, vou lá nas reuniões. Sem mentira. Cada grupo do partido tinha um tipo de mensagem, um tipo de ideia, um tipo de objetivo e, literalmente,
cada um ia para um lugar, ou seja, ninguém ia para lugar nenhum. Literalmente uma bagunça. E isso também deixa a comunicação, e depois a gente vai falar de comunicação externa, mas também deixa toda a estratégia de comunicação, todo o teu planejamento sem direção. Porque quando não existe um caminho unificado para você seguir, não tem como tu fazer um trabalho. Não tem como tu se planejar, não tem como tu pensar estrategicamente como tu vai seguir aquilo, né? E outra coisa também é a questão de vazamento de informações estratégicas. Se a gente está falando de algum produto, por exemplo, único, ou própria questão de campanha política, as pessoas precisam entender que algumas informações não podem sair da onde elas estão. Então, um exemplo, o que eu e o Matheus pensamos estrategicamente no Objetivos no Brasil fica entre eu e o Matheus, porque é a organização que eu e o Matheus a gente fez. Obviamente, comigo tem mais uma pessoa que trabalha, então eu divido com essa pessoa que trabalha comigo, mas é só. Então precisa manter essas informações, digamos que em sigilo. Por quê? Óbvio, o Matheus não tem uma concorrência no Brasil, mas existem instituições, né, numa campanha política tu tem concorrência, às vezes até dentro do próprio partido. Então é preciso manter essas informações sempre em sigilo, certo? E agora vamos para a segunda parte, que é a comunicação externa. Então aqui, se a gente está com a comunicação interna toda alinhada, a gente pode ir para a segunda parte, que é a comunicação externa. A comunicação externa, ela é a comunicação diretamente com o público, com a imprensa e com a sociedade. Por que eu separo público e sociedade, tá? Porque às vezes tu vai ter um público em específico. Às vezes tu quer falar com toda a sociedade. Então nós temos que sempre definir, e a gente define isso através do nosso público-alvo. Então, por exemplo, quando eu construí o público-alvo para o Objetivismo Brasil, o nosso primeiro objetivo era pessoas que gostam de filosofia. Então a gente já sabe que não é toda a sociedade, a gente está falando com o público. O meu conteúdo que eu faço nas minhas redes sociais são para pessoas que gostam de política. Então já corta também um público. Então a gente sempre tem que cortar, né, e entender para quem que a gente está falando. Outra coisa, a gente também tem que entender que comunicação envolve discursos, entrevistas, marketing, mídia. E outra coisa que eu não coloquei aqui, que é branding, que é a marca, né? A marca também faz parte da comunicação, mas daí seria uma coisa muito mais elaborada, e daí a gente pode marcar um outro momento e a gente faz uma aula só sobre branding. E também é a construção de imagem, narrativa e liderança. Por que que eu digo liderança? Porque quando a gente está construindo a imagem, na comunicação externa, a gente quer mostrar que aquela marca, aquela pessoa, aquela instituição, ela lidera em algum segmento, ela lidera em alguma ideia, ela lidera em alguma exposição. Então tem que ser a liderança, porque nós queremos que ela chegue ao topo, tem que ser a melhor, tem que ser a primeira, tá? Então isso é comunicação externa. Os elementos chaves da comunicação externa, eles são muito mais simples do que a comunicação interna. E pode parecer até brincadeira o que eu estou falando, mas tu fazer uma comunicação externa é muito mais fácil do que tu fazer uma comunicação interna. E talvez seja por isso que é tão importante tu ter um alinhamento interno de comunicação, tá? Então, para você fazer uma comunicação interna, tu tem que ter uma mensagem central. Qual que é o objetivo central que tu quer passar? Qual que é a tua visão, né, da tua instituição que tu quer passar? Além disso, tu tem que ser simples. Não adianta tu querer fazer assim um discurso filosófico, né? Que nem no objetivismo. Não adianta a gente querer explicar toda a filosofia de Ayn Rand no Instagram, não vai funcionar. Não adianta a gente pensar em um vídeo no YouTube explicando toda a conceitualização de indivíduo da Ayn Rand, não vai funcionar. Esse tipo de coisa não vai funcionar. Tem que ser algo simples, algo atrativo, que a pessoa veja aquilo, se interesse por aquilo
e diga: ok, gostei e vou buscar mais informação. Então tem que ser simples e claro. E isso é porque a comunicação, ela tem que ser aqui eu botei consistência entre todos os portas-vozes, mas na verdade a comunicação ela é a porta de entrada. Eu acho que esse conceito ficaria mais fácil. Ela tem que ser a porta de entrada para o teu produto. E lembra, tudo é um produto. Então o Objetivismo Brasil, ele vende produtos. Os cursos do Objetivismo Brasil são produtos. O podcast do Tapa da Mão Invisível é um produto. Então, tudo é um produto. E nós precisamos que as pessoas entendam que aquilo é um produto, se interessem por esse produto e queiram consumir. E outro ponto muito importante, e talvez eu acho que esse seja a maior falha de todas as comunicações externas, que é a adaptação ao público. Muitas pessoas não entendem, por exemplo, a forma de criar um conteúdo para o Instagram e para o TikTok. São duas redes sociais que tu pensa, mas fazer um reel para o Instagram e para o TikTok não é a mesma coisa? Não, porque o público do Instagram é um público millennial, digamos assim. São as pessoas que elas gostam de um tipo específico de conteúdo. Lá no TikTok é a geração Z. Então tu tem que ter mais pessoa, um conteúdo mais jovial. Então tu tem que entender qual que é o público que tu tá falando, para quem tu tá falando e como tu vai fazer essa linguagem, essa adaptação do teu conteúdo. E se tu fazer o mesmo conteúdo para todos os tipos de lugares, possivelmente tu não vai conseguir atrair o público que tu busca. Mesma coisa o LinkedIn. Não adianta tu fazer um conteúdo para o LinkedIn pensando da mesma forma que tu faz para o Instagram, sendo que o LinkedIn a gente está pensando em empresários, em pessoas do mundo empresarial, né? Empreendedores, esse tipo de público. Então sempre tem que pensar qual que é o público que tu está falando. Bom, deixa eu só trocar aqui. Aqui algumas coisas que a gente precisa entender sobre a comunicação externa, tá? A mensagem principal, ela tem que ser repetida diversas vezes, porque as pessoas não lembram. Eu aposto com vocês que vocês não lembram o último post que vocês viram nas redes sociais. As pessoas nunca lembram. Então tu tem que repetir diversas vezes. Tu tem que repetir em forma de post, em forma de reel, em forma de history, da forma que tu quiser, mas tem que estar ali sempre. Em todo o teu conteúdo, a tua mensagem principal, ela tem que estar de forma subjetiva, não precisa ser clara, tu não precisa colocar a mensagem ali direta, mas ela tem que estar ali. Tu sempre tem que tentar trazer um tom positivo e confiável, a não ser tu esteja falando de política. Aí, se tu estiver falando de política, tu pode trazer um tom de medo, de um sentimento de submissão, de perder alguma coisa. Tu pode trazer esses sentimentos negativos. Por quê? Porque já dizia John Locke, e eu acho que o Matheus vai lembrar da obra que eu estou falando, mas John Locke sempre disse que as pessoas, elas sempre respondem ao medo, né? Então, quando a gente está falando de política, vale a pena a gente trazer essa questão do medo, né, para o tom de voz que tu vai utilizar. Mas fora a política, tentem sempre utilizar esse tom positivo e confiável. Outro ponto, tentar contar história real, tá? E por que que eu digo história real? A gente chama isso, dentro da comunicação, de prova social. Porque as histórias reais mostram que o teu produto tem resultado, que o teu produto realmente impactou a vida de alguém, teu produto realmente mudou a vida de alguém. Então isso é muito importante, porque daí a pessoa entende que o teu produto faz sentido e que talvez aquele problema que aquela pessoa tinha é o mesmo problema que o dela e vai mudar a vida dela. Então é importante tu trazer esses cases reais essas provas sociais. E também é preciso ter uma gestão proativa de crises, tá? Hoje, a nossa comunicação ela é muito rápida, né? Agora uma coisa está em alta, daqui 5 minutos é outra, daqui 10 minutos é outra, mas daqui 20 minutos tu recebeu 1 milhão de hate no teu
numa publicação que tu fez e tu nem sabe o porquê que tu recebeu esse 1 milhão de hate. E tu precisa saber como é que tu vai fazer para evitar uma crise e que aquilo, sei lá, acabe com a imagem da tua marca que tu demorou tanto tempo para construir. Então, é preciso pensar em gestão de crise, né? Porque é importante e pode parecer que não, mas acontece com bastante frequência. Bom, aqui alguns erros comuns da comunicação interna, da comunicação externa, desculpa. Gafe, né? Gafe é muito normal acontecer. E é normal porque a comunicação ela é feita por seres humanos, né? E todos nós cometemos gafes, é normal. E frases mal colocadas. Frase mal colocada é um grande problema, porque às vezes nem é a frase que é mal colocada. Às vezes a frase eu interpreto de uma forma, mas o Mateus interpreta de outra. E daí ela aparenta estar mal colocada, né? Outra coisa também são mensagens contraditórias, né? Então, tu fazer uma publicação dizendo A hoje, daqui uma semana tu faz outra publicação dizendo B. Aí é complicado, né? Outro erro comum é discurso técnico ou agressivo demais. Lembra que eu falei antes sobre a linguagem ser mais simples, a linguagem ser mais atrativa ao público? Quando tu faz um discurso muito técnico ou agressivo demais, porque não é todo mundo que gosta de um discurso técnico. E também não é todo mundo que gosta de discurso agressivo. Vai ter quem goste? Vai, mas é uma porcentagem muito baixa. E se teu objetivo é alcançar um público, esse é um erro. Agora, se teu objetivo é alcançar só esse público, aí sim, tu pode fazer um discurso técnico e agressivo, sem problema nenhum. E, por último, e eu acho que também, de novo, é o mais problemático de todos, é o desconhecimento da realidade do teu público. E por que eu digo isso? Eu vou usar de novo a minha rede social como exemplo, porque quando eu comecei a criar conteúdo, eu comecei a criar no TikTok. E no TikTok, eu comecei a criar conteúdo falando sobre as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, apresentando para as pessoas que o que estava acontecendo na mídia, nas redes sociais, não era bem o que estava acontecendo na realidade no Rio Grande do Sul. Então, tentei mostrar para eles que o Eduardo Leite estava falando, por exemplo, não era o que ele estava fazendo. O que o Lula estava falando não era o que ele estava fazendo. E aí as pessoas começaram a me perguntar sobre política. E eu entendi que as pessoas não tinham conhecimento básico sobre política. E eu comecei a explicar questões da política do dia a dia. Então eu comecei a conhecer a realidade do meu público, que era um público que não tinha conhecimento básico sobre política. Quando eu comecei a produzir no Instagram, a mesma coisa. Eu atinjo um público que não sabe qual é a função de um deputado. E o meu objetivo é que, até 2026, ele entenda qual que é a função do deputado. Porque em 2026 ele vai ter que votar em um deputado. Então, esse é o meu objetivo. Então, é preciso conhecer a realidade desse público para você saber como se comunicar com ele e o que ele precisa. Bom, agora vamos para as redes sociais, que talvez seja a parte mais importante, digamos assim, né, que é a parte de fechar. As redes sociais hoje, elas são a parte decisiva da tua comunicação. Se tu não tem uma comunicação nas redes sociais, é praticamente como se tu não existisse no mundo, tá? Por quê? Separei aqui alguns pontos. Primeiro, porque ela te dá contato direto com o público. Segundo, porque ela te dá um alcance rápido, sem mediação. E aqui eu coloquei sem mediação da imprensa, mas não é necessariamente da imprensa que eu digo jornal, essas coisas. Pode ser outro tipo de imprensa. Outra coisa, é apenas pela rede social que tu consegue viralizar e engajar a tua marca. Se tu depender hoje de outras fontes de comunicação, por exemplo, boca a boca, imagina quanto bate perna e quanta boca a boca eu tenho que fazer para chegar a 1 milhão de pessoas alcançadas. É muita coisa. E outra coisa, são só as redes sociais que conseguem te dar formação de opinião em tempo real. Então, são 4 tópicos muito importantes que hoje consegue te dar muito mais alcance, muito mais força
né, enquanto marca, enquanto produto, do que antes tu tinha, né? Antes era muito difícil tu conseguir isso. Das redes sociais, eu separei aqui 4, né, porque eu acho que são as mais, não vou dizer mais importantes, mas as mais utilizadas hoje, né. O X, que é o antigo Twitter, para vocês usarem como opinião, buscar pauta. O Twitter é o melhor lugar para vocês buscarem pauta, de todos os tipos de assunto. Lá eles têm tudo: economia, filosofia, política, religião, tudo, tudo tem lá. E reação rápida. Então, por exemplo, tu quer falar de coisas agora, nesse momento, tu vai lá, tu vai saber na hora tudo que tá saindo. Então lá é o melhor lugar para te buscar pauta. O Facebook, hoje, ele tem praticamente só uma utilidade dentro da comunicação, que é a organização e a propaganda segmentada, ou seja, um impulsionamento, né, que tu faz tudo lá pelo Facebook. O Instagram, ele é praticamente a tua construção de imagem pessoal. Hoje, tu ter um Instagram muito bem posicionado, com bastante seguidor e tudo mais, ele automaticamente te coloca em outro status, coloca a tua empresa em um outro patamar. E a gente está falando simplesmente de uma rede social, tá? E o TikTok, ele aproxima o jovem. E, de novo, se tu tem bastante seguidor no TikTok, tu tem uma boa imagem pessoal com os jovens. Então, também é muito importante. E aqui eu trouxe algumas questões de práticas de trabalho mesmo, né? Primeiro é a questão de postagens frequentes, tá? Se tu quer crescer nas redes sociais, desenvolver a tua marca pessoal, tu precisa ter postagens frequentes e com valor. Não adianta só tu fazer uma publicação de uma foto tua. Não adianta só tu postar uma foto de um produto da tua marca. Tu tem que entregar valor. O que que é esse valor? Ah, usar o objetivismo de novo como exemplo. Vamos postar um recorte de um vídeo, uma citação da Ayn Rand, vamos explicar um conceito. Isso é uma entrega com valor. Tu tem que ter uma narrativa visual e um storytelling. Ou seja, o storytelling é como se fosse uma historinha, tipo uma historinha infantil, que atrai a pessoa a ver do início ao fim. E essa narrativa visual é praticamente a pessoa olhar para aquilo e saber que aquilo é teu, é da tua marca. É importante também vocês fazerem enquetes nos stories, live, pelo menos, se, óbvio, depende do teu objetivo, né? Mas, pelo menos, uma vez a cada 2 meses. E também perguntas e respostas. Perguntas e respostas eu acho mais importante de tudo. Por quê? Porque tu cria relacionamento com o teu seguidor. Então é muito importante. E algo também que é muito importante hoje é parceria com influenciador. Então, a parceria com o influenciador te dá muito mais engajamento, te dá muito mais força, te dá muito mais reconhecimento. Então, é importante. E aqui algumas, por último, algumas questões que eu acho que são importantes para a gente falar e entender essa questão de marca, né? Primeiro, seja autêntico. Existe muita coisa na rede social. O que que você vai conseguir levar que o teu conteúdo vai se diferenciar do outro? Tu tem que pensar nisso. Porque tem muita gente falando de filosofia. O que que o Matheus vai levar de diferente no Objetivismo Brasil para mostrar que o Objetivismo Brasil é diferente? Outra coisa, adaptação da mensagem. De novo, que eu falei para vocês lá atrás. É preciso adaptar a mensagem para cada rede, para cada público, para cada mensagem que tu quer passar chegar exatamente aonde que você quer que chegue, independente de onde esteja. Outra coisa, tu tem que integrar isso com a comunicação tradicional. O que que é a comunicação tradicional? As mídias tradicionais. Globo, CNN, tudo mais. Tem que ter alguma coisa, principalmente em marcas, tá? Que consigam aproximar. Ah, eu vou fazer um anúncio. Alguma coisa tem que ter. E, obviamente, um monitoramento, né? E resposta rápida a críticas, caso seja necessário, né? E daí vocês lembram que antes a gente falou da gestão de crises, e nesse momento aqui tem que ter um bom planejamento para a gestão de crises. Aqui, uma mini integração de tudo que a gente falou até aqui. A comunicação interna, ela cria uma base sólida.
A comunicação externa te dá uma projeção confiável. As redes sociais, uma conexão direta com as massas. E tudo isso precisa ser coordenado e ser coerente, tá? Porque se qualquer coisa dessa estiver fora do eixo, como eu disse para vocês, dos elos, acaba que alguma coisa se perde no meio do caminho. Aqui algumas dicas finais que eu trouxe para vocês, que é para vocês sempre pensar em ser claro, tá? Na comunicação interna, na comunicação externa e nas publicações das redes sociais. Vocês precisam simplificar, mas também não simplificar muito. Sempre pensem que vocês têm que simplificar e também dar conteúdo de valor. Vocês também podem trazer emoção e verdade, porque elas movem muito mais do que gráficos, tá? Emoção é algo que move muito mais que gráfico. Engajamento é maior que propaganda. Então, lembre-se disso, vocês precisam de engajamento. E nas redes sociais, engajamento se dá através de comentários. Então, sempre incentivem os seus seguidores a comentar os seus conteúdos. E sempre esteja pronto para se adaptar, porque o Instagram é o exemplo vivo, né? Cada semana tem uma novidade e essas novidades precisam sempre de adaptação de quem está trabalhando e fazendo as coisas acontecerem. Eita, cadê o meu negócio que eu tinha feito aqui? Por que eu pulei esse aqui? Por que não apareceu? Que eu tinha feito do Ronald Reagan da Margaret Thatcher. Agora foi. Tá, vamos falar desses dois casos antes de finalizar. Nem sei que hora é. Tá no tempo. Tá. Ronald Reagan, eu acho que todo mundo conhece, ele foi presidente dos Estados Unidos. E em 1984, ele disse essa frase, It's Morning American, que literalmente virou até um documentário. O nome, It's Morning American. E por que que viralizou, tá? E a gente está falando de uma época que não tinha rede social, a mídia tradicional estava criando uma teoria da conspiração contra ele, porque eu não sei se vocês acompanham política, a história política, né? Mas Ronald Reagan foi acusado de conspirar lá no Irã, que eles sequestraram o consulado dos Estados Unidos no Irã e eles acusaram o Ronald Reagan, a equipe dele, de pagar os iranianos para sequestrar o consulado dos Estados Unidos para que ele conseguisse ganhar as eleições. Porque os americanos do consulado foram soltos poucas horas depois que o Reagan ganhou as eleições. Então ele estava passando assim, ó, por um momento muito turbulento politicamente e não tinha rede social. A única coisa que tinha era a mídia tradicional e poucas mídias tradicional, tá? Salvo engano, eu não sei que ano agora a CNN nasceu, mas eu acho que a CNN era um bebê recém-nascido nessa época. Então a gente está falando de uma época que a mídia tipo era muito pequena, era muito pequena. E ele diz essa frase e essa frase literalmente ganha os Estados Unidos. Ganha os Estados Unidos. Por quê? Porque ela tem uma narrativa otimista, ela tem uma aproximação direta com o público. Então, independentemente do que a mídia estava falando, Reagan conseguiu chegar no americano médio, que é o cara que vota, que é quem importa, né? Outra coisa, ele sabia que aquilo era a dor do eleitor dele. E é essa dor que ele precisava curar. E foi exatamente isso que ele disse. Com uma frase, ele praticamente fez uma virada de chave incrível numa época que não existia nada de comunicação. Uma única frase. E daí eu quero dizer isso para vocês por quê? Porque às vezes, uma publicação de uma única citação, vocês podem fazer a mesma coisa. É uma coisa simples, direta, com valor e com profundidade. Então, assim, eu acho que esse exemplo do Reagan é sensacional. Inclusive, se vocês gostam disso, né? Nessa mesma época tem os crimes da Octopus, eu não sei se vocês conhecem, mas é do mesmo período, que é uma conspiração do primeiro produto do Departamento de Justiça
dos Estados Unidos que aparentemente o Departamento de Justiça roubou. Enfim, tem até documentário na Netflix sobre isso, tá? Então, se vocês gostam, assistam. Bem legal. E o outro que eu tinha separado, que eu não sei porque pulou, Margaret Thatcher. Eu sou fã da Margaret Thatcher, todo mundo sabe. Mas a Margaret Thatcher, ela é totalmente o oposto do Ronald Reagan. Por quê? Primeiro porque ela era um pouco agressiva. Não agressiva no que eu quero dizer de grosseira, mas ela era direta, seca, reta. Ela não era de trazer emoção, né? Só que olha só o que ela fazia. Ela trazia frases simples. Então ela falava de forma simples sobre a economia de mercado, os problemas do socialismo e os benefícios de um país com pouca intervenção estatal. E assim, indo com essas frases simples, as ideias que ela levava saiu do Reino Unido e foi para o mundo. Então o Reagan, ele ficou só nos Estados Unidos. Thatcher explodiu. E de novo, a gente está falando de um período que não tinha redes sociais. E Thatcher havia explodido. Ela era exemplo em outros países, de liderança política. E ela não era carismática. Ela, bem pelo contrário, ela não tinha nada de carisma. Ela era exatamente direta. Ela brigava com o sindicalista, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de receio. Mas ela conseguia, de forma simples, passar a mensagem dela e chegar a quem precisava chegar. E quem não precisava chegar, não chegava, e ponto. Então aqui a gente tem dois exemplos totalmente um oposto do outro, mas que servem para o que eu queria passar para vocês. E agora acho que foi tudo. Agora foi tudo. Então é isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem comentar alguma coisa. Deu bem certinho, Matheus. Eu te falei que tinha É. separado uma aula de 50 minutos. O Eric fez uma pergunta ali no chat mesmo. Deixa eu ler. E ele levantou a mão também. Talvez faça a pergunta ao vivo. Tá O funcionando o ideal áudio, seria Eric? separar esse órgão pessoal do profissional. Vocês me escutam? Depende. Pode falar, Eric. Ah, tá. Era essa mesma pergunta, sobre separar o Instagram profissional do pessoal. Porque, assim, até mesmo porque eu sou filiado ao Partido Novo, né, e tal, eu gostaria de trilhar talvez um caminho político futuramente. E eu estava pensando nisso, porque eu não sei se é uma boa ideia manter o meu Instagram pessoal junto com o profissional, porque provavelmente as pessoas que eu conheço elas já estão muito saturadas de política, né? Ninguém aguenta mais. E aí eu não sei se passar esse tipo de mensagem, começar a passar esse tipo de mensagem política no meu Instagram pessoal seria uma boa ideia. O meu Instagram só tem as pessoas que eu de fato conheço ou já conheci em algum momento da minha vida. E são mais de mil pessoas, entendeu? Entendi. Depende, tá? No teu caso, eu acho que se teu objetivo é um dia, sei lá, concorrer a algum cargo político, eu acho que vale a pena tu investir no teu próprio Instagram. Por quê? Porque a tua base, teus amigos, tua família, as pessoas que tu conhece e tudo mais, eles vão ser a tua base quando tu for concorrer. É eles que vão ser os teus multiplicadores que nós chamamos. Então, assim, nesse tipo de caso, é sempre importante a gente começar pelo pessoal. E o que eu te indico a fazer? Análises diferentes. Então, ao invés de tu fazer análise sobre política só do Brasil, fala um pouco sobre o Milei na Argentina, a primeira-ministra da Itália, fala do Donald Trump nos Estados Unidos, entende? Não foca só no Brasil, amplia um pouco. E daí tu solta umas pílulas de conteúdo ali sobre o Brasil. Por quê? Porque aí tu não satura o teu seguidor e automaticamente tu amplia o teu leque. E outra coisa, tenta fazer todos esses conteúdos em formato de Reel. Por quê? Porque o Instagram entrega muito mais. Então, de novo, eu comecei a produzir conteúdo no Instagram em janeiro para fevereiro desse ano, tá? Faz pouco tempo. E agora eu tenho acho que 22, 23 mil seguidores, uma coisa assim. Então, em pouquíssimos meses, eu consegui alcançar muitos seguidores no Instagram. Por quê?
porque eu faço só conteúdos em vídeo. E eu trabalho só com. Se tu olhar meu Instagram, tu vai ver que os meus conteúdos, a grande maioria, não são conteúdos partidários. Eu também sou filiada ao Novo, mas eles não são partidários, eles não são políticos, eles são mais explicando algo, ou mostrando por que algo está errado, ou questionando alguma coisa. Então, eles são políticos, mas não tão políticos. Então, eu acho que fazer essa mistura pode funcionar e também trazer a tua questão pessoal. Dividir mais a tua rotina, trazer mais a tua vida pessoal, curiosidades, família, essas coisas, porque isso cria e aumenta o teu relacionamento. Então, eu acho que é esse tipo de coisa. Agora, se, sei lá, tu quer criar uma marca, né? Tu quer criar uma empresa, tu quer empreender, aí eu acho que não necessariamente tu precisa ter usar o teu Instagram pessoal. Aí eu acho que tu pode ter um segundo Instagram, uma segunda rede social. Daí vai de cada pessoa, né? Se quer ou não quer vincular. Porque tem muita gente que não quer mostrar o rosto. Tem gente que quer. Então depende. Daí vai da análise de cada um. Não, se é uma marca, não necessariamente tem a necessidade de ser pessoal. Agora, se é político, eu te aconselho a fazer pelo teu pessoal. Tá aí uma pergunta. Tu comentou ali no início da apresentação das tuas experiências em campanhas políticas, né? Da primeira que você participou até agora, o que que você aprendeu? Quais foram os acertos? Quais foram os erros que hoje tu consegue analisar do caminho até então, né? O que que tu nos traz de experiência nesse sentido? É, primeiro é não tem como trabalhar em campanha de forma remota, né? A pandemia foi horrível, então não dá. Eu acho que foi a pior experiência. Segundo, a campanha ela tem que ser separada do diretório municipal e muitas vezes ela é próxima demais, então tem que ser separada. E outra coisa que eu acho que é a maior dificuldade, ainda mais dentro do Partido Novo, né, é a questão de dinheiro. Então, buscar dinheiro, ainda mais eu coordenei algumas campanhas, né? Então, buscar dinheiro sempre foi um grande desafio. Então, eu acho que buscar dinheiro é um desafio muito grande. Agora, as coisas tipo, que eu acho que é muito fantástico na campanha política é que tu percebe que as pessoas compram a ideia. Então, sempre vai ter uma base muito forte de voluntários te ajudando, sempre vai ter equipe trabalhando em diversas áreas de forma totalmente gratuita. Então, acho que isso ajuda demais. E também a questão de conhecer pessoas, né? Eu conheci muita gente. Nossa, eu conheci muita gente em toda essa campanha política. Então, aprender a construir uma estratégia para uma campanha de deputado estadual, que é totalmente diferente para uma estratégia de campanha para vereador, que é totalmente diferente para uma campanha de estratégia de prefeito, e podem apostar, a mais difícil de todas é o prefeito, né? O prefeito é muito difícil, mas eu acho que tem esses aprendizados, tem essas coisas assim que a gente acaba aprendendo, mas eu acho que a maior lição de trabalhar em campanha política é que tu percebe que quem tem a máquina na mão tem praticamente tudo. E tu pode fazer a mágica que tu quiser, que tu não vai conseguir tirar a máquina de quem tem a máquina na mão. Então, em resumo, é isso. E tem uma pergunta do Eric aqui, que é dentro disso, né? Como separada do diretório municipal. Eric, tem algumas campanhas que, por exemplo, assim, o diretório municipal ele quer guiar. Então, a coordenação de campanha não tem autonomia, entendeu? E aí a coordenação de campanha, ela fica sempre esperando a autorização do diretório municipal. Então isso eu aprendi que tem que sempre ser separado. A campanha, ela né, sempre foi de acordo com
o próprio estatuto, por exemplo, partidário, sempre foi separada, né? Ela é algo individual do candidato. Então, sempre tem que ser mantido dessa forma, né? Não pode ter essa submissão, digamos assim, essa hierarquia do Diretório Nacional está acima. Posso responder outra pergunta, Matheus? Claro, pode sim. Ah, beleza. Então vamos lá. O Léo perguntou como foi minha carreira na comunicação e se era difícil. Léo, olha só, eu comecei a trabalhar na comunicação como voluntariada, de forma totalmente acidental. Quando o Instituto Damas de Ferro nasceu, há 6 anos atrás, nós éramos só um clube de leitura. Nosso objetivo era estudar mulheres que defendem a liberdade. Então a gente estudava Ayn Rand, Margaret Thatcher, Isabel Peterson, Rose Wilderlane, Camille Paglia e por aí vai. E a gente estudava. Só que o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E em 6 meses o negócio era muito grande. E aí precisava de alguém para fazer a comunicação, as redes sociais, né? Pensar como que a gente ia crescer, fazer site, fazer blog, porque as pessoas queriam escrever sobre as autoras, escrever artigo, e eu não sabia nada. Mas a única pessoa que estava disposta a aprender era eu. E daí eu disse, não. Eu falei para as meninas, né? Nós éramos em três, que tocávamos o clube na época. Eu disse, não, pode deixar que eu vou fazer isso. E daí eu fui lá e assumi. Nós cuidamos primeiro das redes sociais, depois do blog, e assim eu fui começando. E daí, criando, aumentando o meu background, né, o meu portfólio, eu fui subindo aos pouquinhos, fui subindo, 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 e daí, aos poucos, eu fui crescendo. Mas eu comecei no voluntariado. E dentro desse mesmo time, né, hoje eu sou diretora do Damas de Ferro, da comunicação, tem várias pessoas que eu formei. E uma das pessoas que eu formei, que é o Mikael, agora ele é lá do interior do Pará, uma cidade que se chama Castelo Branco, se eu não me engano. Ele está vindo para o Paraná, ele vai vir agora aqui para o sul, porque ele cresceu tanto dentro, ele faz só design, né? Ele cresceu tanto dentro do Damas, que as pessoas gostam tanto do trabalho dele, que começaram a chamar ele para trabalhar. Só que como ele morava lá no Pará, não tinha como ele aceitar os trabalhos. Porque, por exemplo, tá, tu aceita um trabalho home office de uma empresa em São Paulo, mas aí, uma vez a cada 2 meses, tu tem que ir para São Paulo. A empresa não vai pagar uma viagem do Pará até São Paulo, porque é muito caro. Mas ela paga de Curitiba a São Paulo. Ela paga de Porto Alegre a São Paulo. Então ele tá vindo agora para cá, porque ele perdeu muita oportunidade por estar morando lá. E ele aprendeu tudo de forma voluntária dentro do Damas. E o Damas aí foi crescendo, ele começou a pagar curso para as pessoas. Então, faz curso de edição de vídeo, faz curso de formatação de site, faz curso de design, e assim foi indo. E daí eu comecei dentro do voluntário. Deixa eu ver o Eric. Hum. Ah, uma Foi outra todas. pergunta, tá? O pessoal talvez não conheça, tu pode contextualizar um pouco o teu trabalho mais teórico na academia, que é uma coisa que tu também gosta bastante, e trazer um pouco sobre como tu tá conseguindo unir as duas coisas, o teu desejo acadêmico e o teu foco também na campanha política e tudo mais. Como é que é a ponte entre essas duas coisas? Não tô conseguindo, gente, eu tô medicada. É esse o segredo. Brincadeira. Bom, vamos lá. Eu sou formada em ciências sociais, então eu me formei em ciências sociais. Sou mestre em ciência política, né? Concluí o mestrado no começo desse ano e atualmente faço doutorado em ciência política também. Faço doutorado na UFPR e na Universidade Federal do Paraná e concluí o mestrado também na UFPR. Vamos lá. Em questão de objetivos acadêmicos, né? A academia, as universidades no Brasil, é muito complicado, né? Existe uns bolinhos, assim, igual a política, não é muito diferente,
só que é dentro da universidade. O problema é que todo mundo é de esquerda, e eu acho que vocês perceberam que eu não sou de esquerda. Então, para entrar dentro desses bolinhos é muito difícil. Então, o que que eu faço? Eu utilizo todo esse meu trabalho intelectual, digamos assim, estudo, pesquisa, seminário, tudo que eu faço, para dentro das campanhas políticas, para dentro do desenvolvimento partidário, que nem agora o Matheus falou, eu comecei a trabalhar no Mulheres pelo Novo, né, exatamente para ajudar isso, né, de trazer essa construção de conhecimento. Ao mesmo tempo, eu faço as minhas próprias redes sociais, trazendo a mesma coisa, fazendo essa construção de conhecimento, não de uma forma partidária, não de uma forma ideológica, mas de uma forma conceitual, mostrando por que tal coisa é errada, mostrando por que a gente tem que prestar atenção em tal coisa. Então, trazendo isso. E, ao mesmo tempo, em todos os outros trabalhos, no próprio Tapa, em outros trabalhos que eu tenho, no Objetivos no Brasil, no Damas de Ferro, é tudo a minha base, é isso. E, em contrapartida, eu levo para a academia esse mesmo interesse. Então, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, eu pesquisei se o que a mídia tradicional estava falando, de que o Bolsonaro tinha impactado nas decisões dos prefeitos em relação às medidas de prevenção à Covid, era verdade ou não era. Só que eu não podia fazer essa pesquisa simplesmente, né, com pensamento. Então, eu elaborei uma construção estatística. Eu usei um método estatística, matemática, fórmula, para conseguir chegar a esse resultado, né? E a partir disso, né, eu constatei que de todas as políticas de prevenção, a única que teve influência do governo, que realmente é possível comprovar, é no uso de máscara. O restante, nenhuma teve. Essa foi a única que teve influência. Então, eu sempre, dentro do meu trabalho, eu sempre tento buscar a academia para a comunicação e a comunicação para a academia. Né? Como se fosse a mão dupla que eu falei para vocês, é a mesma coisa aqui. E eu tento de uma forma mais simples, levar o conhecimento acadêmico para as pessoas. Então, um exemplo. Hoje de manhã eu postei um vídeo sobre a frase do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes falou ontem que o século XXI vai ser o século do judiciário. E aí, com base nos meus estudos, eu fiz um vídeo falando por que essa frase do Alexandre de Moraes é preocupante. Então, eu sempre tento buscar esse conhecimento e levar para os conteúdos que eu faço, sempre juntando os dois. Então, em resumo, é isso aí. Pes- ó, Pessoal, mais alguma pergunta? Léo, Rafa, Eric, Vitória? Não, o É, Eric Eric, fez um deve ser bem comentário. difícil. Spoiler, eu queimei o meu. Troquei de constitucionalista. Não dá, não. Muito difícil. O cara é muito contraditório o que ele faz e o que ele diz, sabe? Ele é contraditório nos últimos 6 anos, né? Antes ele não era assim. De minha parte, eu tenho mais uma última pergunta que eu acho que com a formação na parte de ciência política também da Thaís, ela deve ter lido e estudado diversos autores com os quais ela não necessariamente concorda, né? É, hoje, dentro do mundo liberal, né? Eu não sei como é que é do outro lado, se eles estudam as nossas ideias, eu até acho que não. Mas muitos livros, por exemplo, de pensadores de esquerda, como Marx e outros historiadores também, né? Querendo ou não, que formam a base da educação, desde a educação infantil até a faculdade, ali como base da nossa historiografia. Então, ao longo do tempo, nós somos criados com essa perspectiva, essa visão. Eu sou formado em economia também. História do pensamento econômico era sempre baseado, sempre escrito por autores de esquerda. Então, a tua estrutura mental,
tu estudava já contextualizado pelo filtro da esquerda, né? Ou de algum pensador que gostava de Marx, por exemplo, no caso da economia. E, e nós, hoje em dia, eu vejo no mundo liberal, a nossa leitura desses autores, não só dos nossos autores, mas desses autores com os quais, teoricamente, a gente não concorda, era muito superficial. E isso se mostra em muitos debates onde que pessoas hoje consideradas de direita ou mesmo liberais, elas acabam apanhando nesses debates ali, porque chega na hora e o que elas apresentam muitas vezes são chavões, são aquelas frases prontas, né? Imposto é roubo, esse tipo de coisa. Como, e eu acho que, dito isso, dentro do debate político atual, por exemplo, mesmo que tu se eleja, tu não vai conseguir aprovar nada sozinho. Então, como é que tu consegue transitar nesse mundo político, onde que você tem que ter a capacidade de, em primeiro lugar, entender as ideias, isso para questão própria, mas também de conseguir transitar e achar meio termos, né, para que você também possa contar com o apoio necessário daqui a pouco para aprovação de um projeto e tudo mais. Então, como é que é isso? Tem uma receita, né? Porque a Rand, por exemplo, era aquela pessoa que ela dizia para não fazer concessões, né? A não ser que tivesse um ótimo motivo, né? Então, como é que é no mundo político que ele é tão diferente do resto das arenas, né? Então, eu gosto sempre de falar que, tipo, existe o Brasil e existe Brasília, né? Então, são dois universos totalmente distintos e diferentes. Não só em questão de debate, mas em questões econômicas, culturais, estilo de vida, né? É totalmente diferente. Assim, eu acho que no contexto que a gente tem hoje, na estrutura da máquina pública que a gente tem, né? Na construção de Estado que existe no Brasil, se não for feito concessões, nós não vamos conseguir avançar nada. Porque a construção de Estado, como é feita, não tem outra forma a não ser indo de grão em grão até conseguir chegar em algum lugar que a gente consiga melhorar. Agora, se a gente está falando, né, isso considerando Brasil, é preciso fazer essas concessões. Não tem como fazer. Não tem outra forma. Tem que fazer as concessões. Agora, vamos dar como exemplo a eleição do Hugo Mota e do Alcolumbre para presidente da Câmara, tá? Porque, nossa, eu bati muito nisso no começo do ano. Eu acho que eu perdi uns 5.000 seguidores. Sem mentira, porque eu bati muito nisso. Porque, assim, a gente está falando em vender um apoio para duas pessoas que em nenhum momento se demonstraram, pelo menos minimamente, aberta ao debate das pautas que as pessoas à direita estavam dispostas a batalhar. Agora, eles iriam fazer isso? Porque se antes eles não eram, agora eles iriam. Por quê? Porque, tá, me deu voto, então eu vou fazer isso. Mas o outro lado também deu voto. E qual que foi, o que que ele deu em troca pro outro lado? Não se sabe. Então, assim, eu achei totalmente errado esse apoio, né? E também achei, agora eu vou parafrasear a Guta Pini, eu não sei quem conhece ela, mas eu vou parafrasear ela. E eu também achei uma atrapalhada muito grande dos parlamentares de direita, porque eles ficaram fazendo o quê em Brasília nos últimos 2 anos que eles não conseguiram convencer ou pensar estrategicamente, sendo que são maioria, para eleger um presidente da Câmara e um presidente do Senado. Como é que eles conseguiram e a direita não conseguiu? Eles ficaram o quê? Jogando xadrez dentro da Câmara dos Deputados? Dentro do Senado Federal? Então, o que que eles ficaram fazendo? E ali foi um erro gigantesco, porque as pautas importantes para a direita, a chance de ser pautado é muito baixa. Um exemplo, o julgamento agora do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que o STF considerou parcialmente inconstitucional. Qual que foi a primeira resposta que a oposição deu?
Isso saiu na CNN, tá? Vocês podem entrar lá no site da CNN e procurar que vai estar lá. Vamos fazer diversos vídeos nas redes sociais chamando os ministros de censuradores. Gente, isso não é resposta. Isso não é resposta. Quem tem que fazer diversos vídeos chamando os ministros de censuradores é a sociedade civil. Os parlamentares têm que pensar em mecanismos legais e institucionais para conseguir barrar esse tipo de coisa. Vídeo na rede social, quem faz é o cidadão. Eles têm que ir lá trabalhar, entende? Então, assim, tem que fazer concessão, mas parece que os parlamentares, e aqui não são todos, tem muitos que trabalham, tá? Eu vou testar uns nomes aqui para mostrar que não é todos de direita, mas tem muitos que trabalham. Mas parece que os parlamentares eles ficam brigando, tentando construir narrativa, melhorar narrativa, ao invés de realmente trabalhar. Porque se eles tivessem feito isso nos últimos 2 anos, talvez Hugo Mota não estaria como presidente da Câmara dos Deputados, talvez Alcolumbre também não estaria como presidente do Senado. Talvez teria um presidente de direita. Talvez hoje o debate seria o impeachment de um ministro do STF. Então tem todas as questões por trás, né? Daí a gente tem parlamentares brigando sozinhos. Os parlamentares do Novo, né, que normalmente eles votam sozinho, tem alguns outros que votam com eles, mas Marcel Van Hatten, Adriana Ventura, Gilson Marques, agora entrou o Luiz, do Rio de Janeiro. O Nicolas Ferreira, eu não sei o que está acontecendo, mas ele está tendo um racha, né, com o PL. Então, faz quase 2 meses que ele não tem mais votado com o PL. De novo, não sei o que está acontecendo, mas ele não tem mais votado com o PL. Então, ele tem praticamente votado sempre com o Novo. Não sei o que está acontecendo, mas está votando com o Novo. Carol Detoni. Inclusive, o projeto para tentar barrar a, a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet é um projeto construído pela Carol Detoni. Então, tem os parlamentares que trabalham? Tem, mas daí é meia dúzia. Meia dúzia. E daí meia dúzia, mesmo fazendo concessões, não conseguem fazer muita coisa. Porque os outros estão brincando, sei lá, jogando xadrez, brincando de, sei lá, nem sei que jogo é. Eu não tenho tempo para jogar, não sei que jogo é famoso hoje. Mas é isso aí, entende? Então, esse é o resumo da política brasileira hoje. Na minha visão, a única forma de a gente mudar alguma coisa no próximo ano, todo mundo fala, ah, tem que tirar o Lula. Ah, o Lula é importante? Concordo, é importante, tem que tirar o Lula. Mas, se não der para tirar o Lula, porque a gente não sabe qual que vai ser qual que vai ser o contexto, né, das eleições, ó, a prioridade tem que ser eleger bons deputados federais e bons senadores. Quando eu falo bom, é bom de verdade. Não é porque o cara é do PL que ele vai ser bom. Isso não significa nada, né? Então, tem que escolher bom. E para saber se o cara é bom, tem que olhar o histórico. E eu sei, isso é chato, dá trabalho, a maioria do brasileiro não tá nem aí, não se preocupa, né, em fazer isso. Infelizmente, é por isso que a nossa política tá assim. A maioria só pega lá o santinho, vota porque alguém indicou, e é isso aí. E não adianta, enquanto a gente não mudar a mentalidade do brasileiro, a gente pode ficar aqui até amanhã discutindo sobre política que nada vai mudar. Vamos fechar com a última pergunta do Léo aqui no chat, que eu acho que fecha com chave de ouro. Como que achar um meio termo com pessoas com ideias opostas à sua poderia ser um. Quando a gente diz que parece uma ideia mista aqui, no fim vai continuar no lado errado. Léo, eu não sei responder essa tua pergunta, na verdade. Porque, na minha visão, como eu disse antes, eu acho que o problema seria precisava mudar a população. Eu acho que a base. Por isso que eu produzo conteúdo, tá? Porque eu não queria produzir conteúdo. É um saco produzir conteúdo. É bem chato, tá? É bem chato produzir conteúdo. Mas eu acho que essa é a base. A gente precisa mudar as pessoas. Depois que a pessoa tiver uma mentalidade formada e entender a importância da política e como o Estado ferra a vida dela,
aí sim a gente pode pensar numa construção política, né? E enquanto isso não acontecer, eu acho muito difícil. E aí, de novo, por isso que querem regular as redes sociais, porque as redes sociais é o mecanismo de educação popular, né? E daí a gente, ao invés de eu falar sobre educação, eu vou indicar para vocês, né? Eu vou fazer o merchan aqui. Escutem o episódio do Tapa da Mão Invisível com o Hélio Beltrão, que acho que foi há 3 ou 4 semanas atrás. E tem exatamente esse tipo de conteúdo. E eu acho que vai ser bem bacana para vocês. O Hélio tem mais conhecimento do que eu sobre isso. E daí vocês vão entender. Mas, assim, infelizmente, não tem muito o que a gente fazer hoje, né? Mas eu acho que a gente tem que mudar, tem que mudar a mentalidade da população, mas não tem como a gente fazer nesse curto prazo de um ano. Então a gente precisa mudar deputado, senador e, se der, mudar o Lula. Seria importante. Mas a gente não sabe como é que vai estar a situação. Perfeito, então, pessoal. Eu gostaria de agradecer a Thailise pela presença hoje, pela apresentação. Acho que trouxe muitos insights legais, especialmente dentro não só da comunicação, mas também essa nossa troca na questão política é muito importante, porque querendo ou não, as eleições nacionais estão aí, né? Então, a gente tem a nossa responsabilidade aqui como pessoas que não responsabilidade, né? Não é dever de ninguém se envolver com política, mas eu digo a conscientização, né? De que a política é importante, de que a comunicação é importante, de como as duas se conversam e que o nosso sucesso, cada um na sua área, pode se traduzir em impacto social, em mudar mentes, né? Como a Thaís estava falando, e trazer os resultados que a gente deseja no nível macro, né? Então, pode ser que a gente não trabalhe diretamente com política, não assuma um cargo, ou não trabalhe numa campanha, mas a partir do momento que a gente tem consciência da importância da boa comunicação, de uma boa imagem pessoal, com certeza a gente vai conseguir influenciar mais pessoas também em prol das nossas ideias e eleger, talvez, aquelas pessoas que possam representar melhor as ideias que a gente considera corretas, né? Então, acho que fica essa mensagem da apresentação da TAI para esses temas mais técnicos da comunicação, sim, mas também da parte prática, né? Como a gente pode ter um impacto positivo no mundo, né? Através das nossas ideias. Então, acho que fica essa reflexão. Isso aí. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite. A gravação fica liberada amanhã. E amanhã de noite nós temos mais uma aula do curso de Nascente, que está quase terminando. Então, conto com a presença de vocês. Amanhã provavelmente vai começar um pouquinho antes a aula, porque nós temos bastante conteúdo. Mas aí eu informo vocês pelo WhatsApp. De acordo. Um Tchau, tchau, abraço, hein? pessoal. Boa noite. Boa noite.